2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram cativo à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração e Deus se aplacou para com ele e ouviu sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. E então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Esta é uma triste história de um homem muito mau e perverso, o rei de Israel, o rei de Jerusalém, do Reino Sul. Esse rei, a Bíblia Sagrada diz que ele foi um dos piores reis de Jerusalém, do Reino Sul. O texto sagrado do versículo 1 do capítulo 33 diz que ele tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Ele era filho de um pai piedoso, temente a Deus, e começou a fazer coisas mal perante os olhos do Senhor. Os pecados de Manassés, desse rei, foi tão terrível que ele matou seus filhos oferecendo a Moloque. O deus Moloque, ele ofereceu os seus filhos em sacrifício. Ele praticou a feitiçaria, ele praticou o agoureiro, foi um feiticeiro. O texto diz que ele profanou o templo de Deus e ele influenciou Israel a pecar contra Deus. Diz o texto sagrado do capítulo 33, o verso 9, que Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que tinham destruído diante dos filhos de Israel. Ele excedeu aquelas nações que o Senhor expulsou da terra de Canaã para colocar o seu povo. Esse é o estado miserável, o estado cruel deste rei, que segue no caminho da degradação moral e espiritual, e o resultado disso foi que ele foi punido por Deus, mas a misericórdia do Senhor foi tão grande para com ele e para com o povo, que o versículo 10 diz que falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido. Deus chamou ele, o Senhor deu oportunidade para ele se arrepender, para ele se voltar para o Senhor em arrependimento, mas ele e o povo não deram ouvidos. Então Deus tratou com ele de uma forma dura. E o texto diz que o Senhor trouxe, pelo que o Senhor trouxe sobre eles. Não foi o inimigo, não foi o anjo caído, o demônio, não foi. Foi o Senhor Deus trouxe sobre eles o príncipe do rei da Síria. Deus usou um homem mau para punir um homem mau. É isso que o texto está nos dizendo. Deus então trata dessa forma com Manassés para trazer ele de volta para os seus caminhos, que ele antes havia andado, e agora ele está praticando pecados contra Deus. Então o Senhor usa o rei da Síria para punir a Manassés. O texto diz que ele foi colocado um gancho no seu nariz, ele foi preso entre os espinhais e amarrado em cadeia e levado a Babilônia, o centro do paganismo daquela época, o centro da magia, da feitiçaria. Ele foi levado para lá preso. E o versículo 12 nos mostra a graça de Deus alcançando este pobre homem. E diz que ele, angustiado, orou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele aprendeu a orar nessa hora angustiante, ele se arrependeu dos seus pecados, ele buscou a dependência de Deus. E o Senhor se aplacou para com ele, ouviu sua súplica e tornou ele a trazer Jerusalém novamente. E o que é mais maravilhoso ver, o resultado da graça de Deus é alcançar esse pecador chamado Manassés, que ele reconheceu, Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. E é dessa forma que Deus trata com os homens. O Senhor chama os homens de várias maneiras, e o Senhor tem a sua maneira de tratar com o homem. Esse Manassés, pela ótica humana, parecia que ele não era um escolhido de Deus, mas ele foi um escolhido de Deus. Era um homem pecador, era um homem que levou muitas pessoas a pecar contra Deus, mas o Senhor teve misericórdia e compaixão dele. O nosso Deus, ele é o mesmo ainda, ele ainda dá oportunidade para os homens, dá tempo para os homens se arrepender dos seus pecados e se voltar para ele. Quem sabe você, amigo, já tem ouvido o chamado de Deus pela pregação, pelos vídeos que é postado nas redes sociais,
e você não tem dado importância para isto. Deus ainda usa essa maneira de tratar com o homem de uma forma mais dura e agressiva. E Deus, assim, ele é soberano sobre as suas criaturas. Louvado seja Deus.